Área sobre a curva, probabilidade acumulada. Nós vamos ver isso aqui, depois nós vamos falar sobre a distribuição normal, como nós já iniciamos. Então, olha só, nós já vimos esse exercício aqui, né, em que n igual a 3, no caso 3 dias, né, θ igual a 0,1. Estão lembrados? Né? Chove, não chove. Nós vimos em 3 dias, né, no caso, né, para chover 0 dias, a probabilidade é 7,29. Esses números nós já obtivemos, né, em vídeos anteriores. Para x igual a 1, P de 1 igual a 0,243, x igual a 2, 0,027, e x igual a 3, no caso, né, no caso de chover 3 dias, né, eu vou ter 0,001. Né? Aqui é chover, estão lembrados? Né? Chover é o θ. Não chover, evidentemente, né? Não chover, né, é o 0,9. Já fizemos isso aí. Inclusive, nós traçamos, né, o histograma. Tá? Vamos só recordar aqui. Tá? Por exemplo, para x igual a 0, 1, 2 e 3. Para x igual a 0, né, aqui é 0,25. Aqui é 0,25. Aqui é 0,5. E aqui é 0,75. Olha, 0,729 vai estar por aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha ordenada aqui, certo? Agora vamos passar para x igual a 1. X igual a 1 é 0,243, que é um pouquinho abaixo, tá vendo aqui? De 0,25. Então aqui eu vou ter 0,243, né, para x igual a 1. E aqui 0,027, né, para x igual a 2, tá? Então, bem pequenininho aqui, ó. Tá? E para x igual a 3, praticamente é 0. Não é 0, mas é praticamente 0. Então aqui eu tenho meu histograma. Em que, olha que importante, né? A soma dessas áreas aqui, ó, no caso, né? 0,25, né? Ó, isso aqui vai dar 1, que é exatamente, né? Somatório de P de x vai dar 1. Tá? Agora vamos pegar a nossa probabilidade acumulada. Olha só, olha só. Para x igual a 0, né, eu tenho aqui a mesma, né, no caso, né, vou colocar aqui nosso amarelo aqui, tá? Então aqui eu tenho, né, no caso, para x igual a 0. Mesma coisa, né, aqui é meu 7, né, 729. Agora para 1 eu vou acumular, tá? Vou somar 7249 com 0,243, tá? Só de curiosidade, vamos ver quanto dá aqui, ó, no caso. 0,729 mais, vou acumular, ó, 0,243, 243, né? 0,972, quer dizer, 972, tá? 972. Aqui é 0,75, vai estar aqui em cima, ó, praticamente aqui em cima, ó, tá? Eu vou somar aqui, né? Quase 1, tá vendo aqui, ó, quase 1. Então aqui vai dar 9,972, tá? Está acumulando, tá acumulando. Quando eu somar 0,027, né, vai ser praticamente, né, praticamente meu 1 aqui, ó, né? Meu 1 aqui. Esse aqui é do 2, tá? Aqui é do 2, e o 3, né, mais 0,001, praticamente vai ser 1. Tá? Então só mostrando aqui. Por que a probabilidade acumulada é importante? Por exemplo, se eu quiser a probabilidade até 1, né, eu pego essa área aqui, ó, e somo com essa. Né? No caso, até 1. Para até 1, o que eu vou fazer? Isso aqui, estão lembrados? Ó, é 0,729 mais 0,243 mais 0,027 mais 0,001. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Ora, no caso, até 1, né, chover até um dia, né, eu pego essa soma aqui, ó, né, no caso deu 0,972. Né? Então eu já olho aqui, ó, no caso, né, na minha probabilidade acumulada, certo? Vai ser exatamente a soma dessas duas áreas aqui. Até 2, né, eu somo essas três áreas aqui, ó, essa e essa com essa, certo? E no caso até 3, né, eu englobo todas as áreas, né, que no caso aqui vai dar 1. Então, área sob a curva, né, probabilidade acumulada, ela é muito importante. Nós vimos, por exemplo, na nossa distribuição normal. Vamos ver a nossa distribuição normal? Olha só, vamos ver a nossa distribuição normal.
nós já vimos, né, na distribuição normal, no caso, né, a minha probabilidade P de x é dada por 1 sobre sigma raiz de 2π, ESP, né, estão lembrados? ESP de menos 1 meio, x menos μ ao quadrado sobre sigma. E aqui eu faço uma mudança de variável, né, eu chamo todo esse x menos μ sobre sigma, eu chamo de z. Ora, quando x, tá vendo? Quando x for μ, né, no caso, meu z é igual a zero, que exatamente corresponde aqui z é igual a zero. A curva é a mesma. Por exemplo, se eu quiser a probabilidade, por exemplo, entre, no caso, xa, né, e xb, né, no caso, xb minúsculo, né, a probabilidade vai ser a área dessa curva aqui. Exatamente análogo, né? Se eu quiser a probabilidade, por exemplo, aqui, olha para aqui, ó, entre 1 e 2, tá vendo? Vai ser essa área aqui. Vai ser essa área. Tá? É a mesma coisa. Esse XA corresponde a um ZA, né? É um ZA. E o meu XB corresponde a um ZB, né? Um ZB. Que é a mesma coisa, é a mesma área. Atenção, é a mesma área. Aqui eu só fiz, eu só realizei uma mudança de variáveis. Tá claro? Então o que nós vamos fazer agora, né, no próximo vídeo? Tá? Na próxima página aqui, né? Nós vamos pegar a minha função, né? Minha função P de Z, no caso P de X, aqui é P de Z, né? E aqui é P de X, é a mesma área, aqui é a mesma área. Eu só mudei, ó, eu só coloquei um invólucro aqui, ó, no X menos μ sobre sigma, mesma coisa. Aqui eu posso colocar Z aqui, é claro, Z ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou, né, dar uns exemplos, como é que se acha numericamente a área sobre uma curva, certo? Sobre uma curva qualquer. E se eu souber como se acha a área sobre uma curva qualquer, eu vou achar a área sobre, né, essa curva aqui, ó, essa curva aqui, que é o P de X ou a curva P de Z. É claro? Então vamos passar a área sobre uma curva, tá? Vocês vão entender por quê, né? Para eu poder achar o quê? A minha probabilidade, né? A probabilidade vai ser a área, né, no caso aqui, um trecho da curva, certo? Então vamos ver. Vamos pegar a curva, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, y, só como exemplo, y igual a menos x2 mais 9, por exemplo, tá? Bom, isso aqui é uma parábola, né, cujas raízes, né, as raízes são mais ou menos 3, né? A raiz que eu faço, ó, eu igualo, né, menos x2 mais 9 igual a 0, né? Onde x2 vai ser igual a 9, onde x igual a mais ou menos 3. Só como exemplo, tá? Então eu tenho minha parábola, né? Agora eu vou desenhar minha parábola, no caso, né? Vamos desenhar a parábola aqui, né? E aqui eu tenho, vou desenhar só para x positivo, tá? Só para x positivo. Então aqui eu tenho minha parábola, vou mudar até a cor, né? Para ficar bem evidenciado, né? Aqui eu tenho minha parábola aqui, certo? Aqui ela cortou o eixo aqui, né? X igual a 3, tá? Então essa aqui é minha parábola, né? Y função de x, né? Por exemplo, eu quero achar a área sob essa curva. Como é que se faz normalmente? Olha só, geralmente quando se faz numericamente, você faz uma aproximação. Aqui eu vou aproximar, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho esse ponto que eu vou calcular, né? Ó, aqui, ó, eu acho essa altura, né? Aqui é, vamos supor aqui, é 0,5, tá? Vou achar essa altura aqui. Aqui, ó, vamos supor, né? É 0,5, vamos colocar esse valor aqui, ó, 1. Ó, 1. Eu quero achar a área entre 0 e 1, tá? Quero achar a área entre 0 e 1. Como é que eu vou fazer? Olha, aqui, né, eu substituo a curva, tá vendo aqui, ó, por um trapézio. Aqui eu tenho um trapézio, aqui eu tenho um outro trapézio. Então, para achar a área sobre essa curva, eu vou achar a área desse trapézio mais a área desse trapézio. Eu vou ter a área entre 0 e 1. Como é que eu acho a área desse trapézio? Olha só. Aqui eu vou colocar meu trapézio, né? Olha só. Eu vou colocar meu trapézio aqui, ó, no caso. Aqui eu tenho meu trapézio, né? Aqui eu tenho a base maior, né? No caso. Aqui eu vou ter minha base menor. Eu vou mostrar direitinho aqui o que está acontecendo lá e aqui. Tá vendo aqui? Eu virei esse trapézio aqui, tá vendo? Vou colocar aqui 0, né? Aqui eu vou colocar A, B, C. Pronto, tá? Então eu vou ter A,
B, no caso, né? O lado maior, né? É de 0 a A. Vou fazer ao contrário. Vou colocar o A aqui, ó. Vou colocar o 0 aqui, ó. O lado maior é 0 a A, certo? E aqui é o meu BC, né? Em cima do 0, né? Tá o C, aqui tá o C e aqui tá o B. Sabe? Eu peguei essa figura e joguei aqui. Repara só, essa distância aqui, tá vendo aqui, ó? É essa distância aqui, ó. Que no caso é 0,5, tá? 0,5. Essa altura aqui, ó, tá vendo? BA, no caso, né? 0A, aliás. 0A é exatamente o que eu faço, ó. Para x igual a 0, ó, meu y, né? Que é o meu 0A, né? Ele vai valer 9, né? Então esse lado aqui vale 9. Né? Agora, como é que eu acho CB? Como é que eu acho essa altura CB? Ó, y é x2, menos x2 mais 9. Então eu ponho assim, y igual a menos, ó. Meu x é 0,5, ó. 0,5 ao quadrado mais 9, certo? Então, y vai ser igual, né? Aqui vai dar, atenção, é menos 0,5, aqui vai dar menos, tá? 0,25 mais 9, certo? 0,25 mais 9. Então, eu vou ter, olha só, para x igual a 0, né? Essa altura mede 9 aqui, ó, né? No caso aqui, eu tenho 9 aqui, né? Para x igual a 0. E meu CB, né? Meu CB é exatamente o meu BC, né? Eu pego 0,5, tá vendo aqui, ó, levo na minha função, né? Aqui, e aqui eu tenho 8,75, que é exatamente 8,75. Agora eu vou achar a área desse trapézio aqui, ó. Então a área eu vou chamar de S1. S1 vai ser o que, ó? Base maior, né? Base maior mais base menor, né? No caso, vezes a altura, atenção, a altura do trapézio, tá vendo aqui, ó? A altura aqui, ó, né? Vezes 0,5, vezes 0,5, né? Sobre 2. Essa é a área, tá? Aqui nós vamos fazer aqui, né, no caso, vamos lá. 9 mais 8, né? 9 mais 8,75, 8,75, né? Igual, né? Igual, agora, vezes 0,5, né? Igual. Agora eu vou dividir, né, no caso, por 2. Dividido por 2. Né? Então, a minha área, no caso, né, a minha área vai ser 4,43. Aproximadamente 4,44. Agora eu vou partir para a área S2. S2, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é minha área S2. Ó. No caso aqui, né, essa distância aqui eu já tenho, né, que é 8,75. Aqui, ó, essa altura aqui é meio também, né? Porque daqui até aqui é meio, tá? Daqui até aqui é meio, daqui até aqui é meio, tá? Então agora falta eu achar o quê? Essa altura aqui, ó, essa distância aqui. Essa distância é fácil. Por que essa distância é fácil? O y dela, né, vai ser aqui, menos x ao quadrado, né? Ó, mas o x aqui, ó, é igual a 1, né? Daqui até aqui mede 1. Então vai ser menos 1 ao quadrado mais 9, né? Certo? Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 9 dá 8. Então a minha área, né, vai ser essa base aqui, tá vendo aqui, ó, 8,75, mais essa aqui que vale 8, né, mais 8, vezes essa distância aqui, ó, tá vendo aqui, é meio, né, que no caso é a altura do meu trapézio, vezes meio, dividido por 2. É claro? Então vamos ver aqui quanto vai dar, ó. Vamos lá. Vai ser 8, no que eu vou apagar aqui, ó, 8 mais 8,75, né? Agora, vezes meio, vezes 0,5, certo? Agora eu vou dividir por 2. Né? Dividido por 2 igual a 4,19. Né? 4,19. Esse aqui é igual a 4,19. Então, a área sob a curva, né? A área sob a curva, né? A área sob a parábola, no caso, né? A parábola, né? Entre 0 e 1, né? É aproximadamente, agora vou somar 4,19 com 4,44, certo? 4,19 mais 4,44. Né? Isso aqui vai dar 8,63 aproximadamente.
aproximadamente 8,63 unidade de área. Bom, se eu quiser aproximar mais ainda, o que eu faço, né? Eu aumento o número de trapézios, né? Então aqui, vamos supor, aqui eu tenho minha curva, né? Um exemplo, né? Tem minha curva aqui, né? Aqui eu tenho 0 aqui, vamos supor, e 1 aqui. Né? Aqui, o que eu faço? Ó? Aqui eu tive 2 trapézios, né? Eu começo a aumentar o número de trapézios. Ó. Aqui eu boto, em vez de 0,5, eu boto 0,25. 25. Aqui, ó, 0,5. Vou aumentando o número de trapézios. Tá? Então, ó, repara que no caso, né, essas cordas aqui, ó, elas vão se aproximando da minha curva. Então, se eu aumentar o número de trapézios, né, no caso, né, eu aumento o quê? Né? Eu aumento a precisão da minha área entre 0 e 1. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, atenção, vou fazer a mesma coisa, né, com essa minha função aqui, ó, essa função aqui, ó, no caso, tá vendo aqui, ó, que é a minha distribuição normal. Tá? Eu tenho a minha curva, atenção, quando eu transformo para Z, atenção, voltando agora à distribuição normal, quando eu transformo para Z, no caso meu P de Z, né, vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, no caso, né, é ESP de menos Z2 sobre 2. Tá? Então essa é a minha curva. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar meus trapézios aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e vou somando, certo? Por exemplo, eu vou pegar um aqui, qual a área entre 0 e 1? Aí eu coloco o trapézio e vou achando cada área dessa aqui. Como é que eu acho essas alturas aqui, ó? Eu pego esse valor aqui, jogo aqui, ó, né? E vou achando as minhas alturas e somando. A ideia é exatamente a mesma, tá claro? Bom, essas tabelas, né, são chamadas tabela padrão ou tabela normal. Tá? Ela já está nos livros, tá? Geralmente são os apêndices dos livros, né? A distribuição de tabela normal. O que nós temos? Exatamente pela simetria, né? Basta você fazer, né, as áreas de 0 até Z. Né? Vamos ver aqui, ó. Então, geralmente eles aparecem assim, ó. Eu vou mostrar depois para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho minha curva normal, né? Aqui é minha curva normal, dada por essa equação aqui é 0 e aqui é Z. Tá? Então, repara, de 0 a Z. Para Z igual a 1, né? Eu vou aqui colocar vários trapézios, somar, né? Somar, e eu tenho então para Z igual a 1, certo? Eu tenho essa minha área aqui, quanto vale. Evidentemente, se Z igual a 1 vale essa área, para Z igual a menos 1, né? Essa área aqui é exatamente a mesma, né? A mesma. Então, se eu quiser de menos 1 a 1, basta eu achar, né, de 0 a 1, né, de Z igual a 1, né, e multiplicar por 2. Tá claro? Porque para a simetria. Tá? Aí vou fazendo meus eixos, tá? E vou achando as minhas áreas. Tá claro? Então eu vou mostrar uma tabela aqui, para vocês verem aqui como funciona aqui. Olha só, presta atenção. Ó, olha como é que é fácil. Vou mostrar para vocês, né, a tabela, né, aqui é Z, tá? Aqui, né, no caso, né, aqui é 0,0, tem um número. Quando é 1, tá vendo? É 1, tá vendo? 0, 0, 0, 0. Tá? No caso aqui, né, por exemplo, 1,9, tá vendo aqui o 0,6? Então é 1, no caso aqui é 1,9 mais 0,06, 1,96. Né? Se vocês olharem na tabela, vocês vão ver esse número aqui, ó, tá vendo? Aqui, no caso, para Z igual a 1, eu só estou destacando só esses números aqui, né? Z igual, né, no caso a área é 0,3413, que é exatamente a tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Essa é a nossa tabela. Aqui é Z, no caso, né? Aqui nós vemos o Z igual a 1, né? Z igual a 1, tá claro? E aqui Z igual a 1,96, tá? 1,96, que vai dar exatamente 0,475, né? Aqui é a área de 0 a Z, né? A área de 0 a Z. Cada caso da tabela dá a proporção sobre a curva inteira, no caso, entre 0 e Z. E um valor positivo, né, de Z no caso. Tá? Por que nós falamos isso? Né? Porque quando o Z for negativo, né, a área é simétrica. Então, por exemplo, olha que interessante. Para Z igual a 1, na tabela dá 0,3413. O que é isso aqui? Aproximadamente o quê? 34%. Tá vendo aqui? Essa área aqui, para Z igual a 1, tá vendo aqui? É 1, ó. Essa área aqui, né, vale 34%, ou 0,3413. Ora,
Entre menos 1 e 1, né, eu dobro essa área aqui, né? Vai ser dobrando essa área mais essa, né? Então, lembrar daquela que eu fiz, ó, entre 1 aqui são aproximadamente 68%, né, da minha área, né? Entre z igual a menos 1 e 1. No caso de 1,96, até vou colocar uma outra cor aqui, né? No caso de z igual a 1,96, essa área toda aqui, tá vendo aqui, ó, essa área aqui, ó, ela vale, né, exatamente esse valor aqui, ó, 0,4475. Ora, aqui 1,96, aqui menos 1,96, vou pegar aqui, ó, menos 1,96. Toda essa área, tá vendo aqui, ó, toda essa área entre menos 1,96 e mais 1,96, ela vale 2 vezes, né, 0,475. Então isso aqui, toda essa área verde agora, ó, entre menos 1,96 mais 1,96, vai valer, no caso, né, 95%. 95%. É claro? Por isso que esse número aqui ele é interessante, ele é usado nos projetos. Mais 1,96 menos 1,96, né? Mais 1 e menos 1. Esses números, né, são números que geralmente, de tanto você usar, você memoriza, tá? Que é 1,9 mais, tá vendo aqui, ó, 0,06. É só você olhar na tabela atentamente que você enxerga esses números aí. Tá claro? Então a área sobre a curva é a probabilidade acumulada. Também claro? Agora vamos fazer exercícios, né, em que vocês vão usar bastante essa tabela aí. É claro? Então vamos ver aqui. Sobre distribuição normal. Tá? Atenção, nem toda distribuição de probabilidade é uma distribuição normal. Tá? Isso aí é para casos, tá, e que acontece na prática, né, são modelos, né, que simulam a distribuição normal. Tá? Na prática, né, são modelos que substituem, né, no caso, a distribuição normal. Nem toda distribuição é normal. Então, a distribuição normal é uma aproximação. Né? Quando você escreve isso aqui, ó, isso aqui é uma aproximação de simetria, né? Certo? Então isso é muito importante você saber. E ele é muito usado, tá? Muito usado na prática. Inclusive para você avaliar, né, na época das eleições, né, qual o comportamento, né, dos eleitores em relação a certos candidatos. Tá?